Graça e paz, amados irmãos. Bem, hoje nós tivemos uma palavra na congregação voltada para o coração, né? Refletimos no devocional de hoje sobre Davi, sobre os propósitos de Deus e como nós devemos confiar naquilo que Deus quer fazer. E foi uma palavra muito poderosa. Eu quero compartilhar com você. Nós não gravamos a imagem e o vídeo, fizemos uma gravação mais do áudio, tá certo? E vou estar compartilhando com vocês, que vocês possam ouvir e serem edificados para a glória de Deus. Deus te abençoe e que essa palavra possa falar ao seu coração. Meus irmãos, poder sentar em nome de Jesus. Nós fizemos a leitura no livro de Salmos, no capítulo 38, versículo 6 ao versículo 8. Peço que o irmão já feche essa porta da entrada, eu agradeço. Amém? Vamos estar concêntricos, meditando na palavra final dessa manhã. É verdade que nós ouvimos aqui palavras de edificação, e que se encerrássemos a reunião nesse momento, já sairíamos daqui edificados. Os louvores, as mensagens transmitidas através da palavra cantada, e os irmãos que nos antecederam falaram sobre paciência, sobre a perseverança dos projetos, dos sonhos, sobre a graça de Deus. Deus continue abençoando cada um irmão que com responsabilidade e temor trouxe uma palavra de edificação para a igreja. Quero dizer que o mundo é uma proposta para o mal. O mundo é uma proposta para o mal. Na minha vida eu fui acompanhando pessoas que negaram as propostas que Deus tinha para elas. Por muitos motivos. Por achar que Deus é homem, humano, e que o relacionamento dele para com Deus seria de Deus para com ele, da mesma forma de alguém que ele tinha um relacionamento, um amigo, um patrão no trabalho, ele foi traído ou ele traiu, ele errou ou alguém errou com ele, e de repente ali criou um relacionamento de medo, de dúvida, de falta de perdão ou de acreditar na liberação do perdão, da oportunidade. E a pessoa transpõe um relacionamento humano, de homem para com homem, em relação para com Deus. E essas pessoas nunca acreditam que você ama elas de verdade, que você perdoa de verdade, de que você vira as páginas. Elas estão sempre naquele relacionamento de que Deus seja homem, e a tomada de decisão e a visão que ela tem, o que ele tem em relação à sua comunhão com Deus, é que ele estivesse se relacionando com um homem como ele é, falho. Porém, o apóstolo Paulo nos diz justamente que ainda que sejamos infiéis, Deus é fiel não para conosco, ele é fiel para com ele mesmo, porque por ele ser eterno e um ser não criado, Deus único, invisível, mas real, as suas concepções e a sua fidelidade é para com ele mesmo, de ser eterno, não negar a si mesmo e ser um ser imutável, onde não há sombra de dúvida nem variação, conforme o apóstolo Paulo nos revela pelo Espírito de Deus. E aí a gente passa a amargar frustrações nesse relacionamento, de que Deus ele tenha lançado sobre nós alguma expectativa, de que você deva ser alguma coisa, ele fica esperando. A cobrança são as exigências que muitas vezes foram exigidas por alguém que tivesse autoridade sobre você, os seus tutores, o seu pai, a sua mãe, o seu trabalho, o seu patrão, as exigências, as NRs da vida, as condutas de segurança de trabalho numa empresa, o uso de EPIs, as exigências, como andar, como falar, como se comportar, tudo aquela bitola, aquela dinâmica de perfeccionismo que muitas vezes não muda a nossa estrutura espiritual.
mas que nós éramos exigidos, tem que ir para a escola, papai está pagando, quando não era particular era pública, papai comprou um tênis para o desfile do 7 de setembro, gastou lápis, caneta, borracha, caderno, merenguinha escolar, quando podia. Então nada mais justo que você que não trabalha, não faz nada, só esteja estudando para ter o retorno, passar de ano. E as exigências elas vêm, né, e vai nos moldando para atender à la carte uma determinada sociedade. E aí quando você erra, você frustra, você é corrigido, muitas vezes de forma truculenta, com palmadas, ajoelhava no milho, se mentisse era um ovo quente na boca, era uma colher quente conforme a tradição da família ou determinada época. Tinha as devidas punições. E aí a gente vai passando a ter essa tomada de atitude e pensamento a respeito desse Deus de barba branca, sentado em uma nuvem, prontamente ávido para ter uma atitude irada. É esse Deus que as pessoas decodificam quando lêem o Antigo Testamento. Elas não olham um Deus providencial, provedor, um Deus de amor, que coloca uma nuvem gigante sobre o seu povo para que eles não fossem assolados pelo calor intenso de 50 graus em meio ao deserto. Eles não olham que à noite, por causa de serpentes, escorpiões e animais peçonhentos que se alimentam pela noite no deserto, e a escuridão, lobos e coiotes, entre outros animais, leões, famintos, ele coloca ali uma coluna de fogo que produz iluminação, que produz aquecimento para o seu povo e produz escuridão para os inimigos, para as trevas. Não era uma luz artificial, não era uma luz produzida pelo candeeiro que acende e ilumina a todos. Era a luz do próprio Deus, porque produzia trevas para quem deveria receber trevas. Quem não participava e não gozava dessa proteção e desse amor divino. E aí eu vou observando na minha caminhada pessoas que vão se negando, vão se neutralizando por não compreender essa mão de amor providencial, soberana de Deus. Pessoas que tinham virtudes natural, que tinham como desenvolver uma vida ministerial de sucesso, sendo uma bênção, mas infelizmente amarga-se no passado medíocre, não se liberta dos cordões umbilicais, não se liberta de uma tradição de traumas, não se liberta das tradições de uma cosmovisão humana para com Deus. Quando eu vou em direção a Deus, em minhas orações, eu vou como aquela criança que acorda de madrugada e a casa escura e ela tem medo de ir ao banheiro. A única coisa que dirige ela é os raios de luz nas frestas da janela, ou um GPS natural, que ele sabe que o banheiro é à esquerda depois do quarto. Ele atravessa a sala, tateando as paredes, até encontrar um interruptor. E a única claridade que tem é o mapa dentro da sua mente. Ele sabe, ele vai tateando, com medo do escuro, porque a noite anterior os primos e os amigos falavam dos monstros e dos bichos, ou daquele filme de terror que ele assistiu, e ele fica entre a cruz e a espada, ficar aqui na cama, mijar no colchão e tomar cacete amanhã de manhã cedo, ou se levantar e enfrentar o medo da escuridão e fazer xixi onde se deve ser feito. E eu vou e oro a Deus às madrugadas e digo: Deus, eu sou aquela criança que acorda de madrugada no escuro, mas que tu conhece cada coração. Foi isso aqui que passava com o salmista Davi, no capítulo de número 38. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu fogo. Aqui nos mostra um homem angustiado que pede a morte. Aqui nos mostra um homem decepcionado com ele mesmo, achando que acabou. Eu me perdi. Perdeu-se de suas condutas. Já como rei,
vencido tantos acontecimentos, vencido a Saul, vencido a Golias, e Davi, ele vai em direção a esse Deus, talvez com esse pensamento: não me repreendas, papai, na tua ira. Ele vai de homem em relacionamento para com homem. Não me castigue no teu furor, o medo. O Deus assentado em uma nuvem, irado, soltando trovões. E ele continua em sua narrativa: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Ele atribui as suas enfermidades, ele atribui ao seu cansaço mental, ele atribui à sua angústia de coração a indignação de Deus. O seu problema da mente, do espírito, as suas dores no corpo, ele atribui a indignação de Deus. E depois ele diz: não há saúde nos meus ossos, o corpo físico, por causa do meu pecado. Ele não compreende que tudo aquilo não tem nada a ver com a indignação de Deus, era algo que ele tinha semeado. Porém, Davi, ele tinha se perdido. Ele estava perdido. Ele não via saída humanamente. Ele estava sob o véu negro da sua própria acusação. Ele fala lá em 2 Samuel, no capítulo 18, verso 33. Ele sabia que a morte do seu filho, Absalão, tinha sido algo que ele tinha semeado. Absalão, aquele filho que ele criou e preparou para ser rei, e agora, por causa daquilo que ele trouxe espiritualmente para dentro de sua casa, o pecado, a rebelião, a quebra de uma aliança, uma semeadura terrível, onde ele mesmo se sentencia assim. Ele mesmo dá sua sentença, ele diz: aquele que fez um ato como esse tem que pagar 4 vezes mais, e 4 vezes mais ele pagou. E uma dessas 4 vezes, uma das terceiras, da segunda até a quarta, foi a morte do seu filho amado. Todos queriam matar o seu filho. Aquelas pessoas que não compreendiam aquele processo diziam: ei, eu acabo com a vida dele, o Senhor é minha moção, o Senhor é meu rei, eu vou lá, eu pego, eu faço uma emboscada. E Absalão disse: não faz. E Davi dizia: não faz isso. Lá no íntimo ele sabia, quando deitava na cama, que a atitude rebelde do seu filho tinha sido causada. Era uma causa, era um efeito da queda de sua aliança, de sua semeadura. E quando alguém veio correndo alegre: toca trombeta, toca fogos, alegria, alegria, o rebelde, o desgraçado, aquele que queria matar o pai, ele morreu. Eita, morreu de uma forma miserável, teve que mereceu, morreu entre o céu e a terra, pendurado com os cabelos banhados a pó de ouro nas galhas de uma árvore. Quando o pai ouviu aquilo, berrou em alta voz e gritou: Absalão, meu filho Absalão, antes fosse eu no teu lugar. E Davi agora, amargo, angustiado, ele chega a dizer, lá no livro, aqui nesse Salmo, versículo 17, que a sua dor constante, havia a dor constante em seu coração. Ele diz: estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Deitava na cama a imagem do filho: papai, vamos almoçar junto. Ia dormir a imagem daquela criança que foi atingida pelo inimigo de nossas almas, Satanás, o verdadeiro inimigo, as potestades, os principados e os demônios. No versículo 2, ele chega a dizer: flechas
setas recaem sobre mim, flechas aguçadas, uma flechada, dores. Davi se sentia perdido. Foi uma dessas madrugadas em oração que Deus falou ao meu coração, sua voz alto-sonante, clara. Ele disse: meu filho, ainda que o homem se sinta perdido, ainda que o homem se perda nos emaranhados dos problemas e nas aflições da vida, ele pode se perder, mas eu nunca perco ele. Olhe para o seu irmão do lado e diga para ele: Deus não perde você. Você pode até se sentir perdido, mas Ele sabe onde você está. As Escrituras diz em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, o Senhor olha para o coração. Lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, relata a palavra de Deus que Deus disse a Samuel que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero perguntar para você nessa manhã, em que momento Deus, em que momento Deus, ele errou o seu diagnóstico? Deus não joga cartas, búzios, tarô. Deus não faz a leitura nas gemas de ovos à meia-noite de lua cheia. Deus não faz a leitura na borra de café, na quiromancia, na consulta aos mortos, nas pedras de Ifã. Deus não adivinha. Ele deu porque Ele sabe, Ele sonda, Ele conhece o seu coração. E Ele olha para Samuel e diz: Samuel, tem uma coisa, diante dos seus olhos está só a aparência, mas eu conheço o coração. Será que Deus errou quando Davi cai com Betseba, a mulher de Urias? Será que Deus não viu aquela atrocidade? Será que nós, como seres humanos, não temos o controle de 1/100º de segundo, 1/1000 de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos? Não temos o controle cronológico de nossas vidas, nem de 1/100º de minuto de uma folha que está diante de nós. Mas Deus conhece o nosso início e o nosso final. Ele diz através do profeta Jeremias: pensei eu os planos que tenho ao seu respeito. Ele tem propósitos. Talvez se fossem fazer uma entrevista, se Samuel chegasse para Davi e dissesse: olha Davi, não vai ser só alegria, não vai ser só morar em um palácio, não vai ser só casar com uma princesa, vai existir alturas no caminho. Vai existir problemas, talvez mais problemas do que alegrias, mais lutas e mais dificuldades, porque esse é um povo duro de dura serviço. Olha só que a queda de Saul foi motivada por esse povo. Lembra de Moisés? Eu estou derramando óleo sobre você, mas no livre-arbítrio você pode dar fora. Você pode não querer. Você pode escolher outros caminhos, continuar sendo um pastor de ovelhas. Seja menos trabalhoso. Tem um gigante para você vencer. Golias, Deus é mais forte. Aquele homem é um monstro dos monstros. Mas tem uma notícia boa: tu corta a cabeça dele, porque eu sou contigo, Senhor dos Exércitos. E tem mais uma coisa boa: a espada dele vai ser para toda a sua vida um exemplo de que você é um soldado valente. Pequeno, mas eu sou contigo, te faço grande. Mas tem problemas, Davi. Tu vai virar um assassino, um homicida, um adúltero. Tu vai ser atacado de todas as formas, porque você vai estar sobre o altar, você vai estar reinando, você é rei, você é liderança.
Davi dizia, talvez, olha, eu sei que tem muitos benéficos, tem muitos beneplácitos, mas, pensando bem, deixa a minha vidinha aqui, eu já matei um urso e um leão, deixa eu tranquilo aqui, não tenho que mostrar nada para ninguém, está de bom tamanho, muito obrigado, Deus, pela confiança, estou muito lisonjeado, feliz. Você acha talvez que Davi não teve escolha? Todo mundo tem escolhas. Mas Deus conhece os corações e sabe o final de toda a história. Enquanto Davi estava ali, cansado, angustiado, querendo entregar os pontos, se sentindo completamente perdido. E aí eu lembro de Elias, que fez uma grande obra para Deus. Beleza, está tudo feito, cumpri minha missão, que Deus me esqueça agora, estou tranquilo, livre para me aposentar, vou me picar-me-ei daqui, vou comer a grota quente, vou comer o picão dos gravetos e espinhos da caatinga e jeremas, e vou me tocar lá numa caverna brava, no meio dos ossos. E assim Elias saiu, com medo de Jezabel, criando esse álibi, esse bode expiatório que fugiu, porque senão morreria, e lá ele se sentia só o único profeta. E Deus aparece lá na jogada, Deus sempre aparece na hora certa. E ele aparece lá na jogada, diz, qual caso, macho? Tu tá aí, beleza? Cara, eu tô aqui, né? Você não sabe, não? Primeiro ele manda logo um terremoto, ele sentiu logo tremer debaixo do pé dele, e ele sentiu que ele é vulnerável, mas que o poder de fazer terra tremer é Deus, treme terra é Deus, que aparecia sobre o monte Sinai e tremia tudo, e manda fogo, e manda vento, mas sabendo do coração angustiado, depressivo de Elias, ele vem na mansa voz suave. Calma, meu filho, eu vou lhe mandar uma comidinha aí, tá com fome, né? Vem aí, no lugar desse aqui, não tem nem um coelhinho assado aqui, tu vai ensinar aí, vai morrer, vou mandar um anjo aí, fazer uma comida gostosa, um pão nas brasas com peixe, vou uma comida aí para te sustentar, uma sustagem, vou mandar para você aí um shake daquele, da Herbalife, forte, bom, um alimento aqui do céu. E aí o anjo foi lá e preparou, disse, com isso aí você anda 40 dias, não tem Herbalife certo para chegar aí. Tu fica 40 dias sem comer, só com esse pedacinho de comidinha, só com essa casca de pau que eu estou lhe dando aqui, só com esse xangozinho frito aqui. Aleluia. E tem coisa para você ainda, meu amigo. Quem diz onde tem que parar e na hora de parar sou eu. Vai, veste aí sua roupa aí, vai, cinge teu roupa aí, bora, vá. Tem coisa, tem, bora, tu vai ainda aí, rapaz, desce aí, da pinambeira aí agora, vai. Desce a capoeira braba aí, aos tronco e barranco aí, que sustento ele se alimentou, e aí, achando que Deus tinha virado as costas para ele, que tudo tinha acabado, porque você tem a mania de abraçar o quadro negro que o diabo pinta. Você não consegue ver o processo da paciência de carregar o vaso de ketchup na casa. A paciência que é construída no meio da tribulação com Noé, da angústia, de um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, porque você não aguenta tudo de vez, porque é humano. E Deus tem que traquejar você, sabendo que tem muitas coisas aqui de dizer, mas você não pode suportar ainda, e vai tratando os maléficos, as redobras, as fibras endurecidas, as feridas endurecidas que devem ser untadas com óleo e amolecidas. E aí Davi tem essa visão desse Deus. E Davi, angustiado, cabisbaixo, compreendendo tudo, ele expressa nos últimos versículos do Salmo 37, e aqui eu quero encerrar essa mensagem desta manhã. Davi, ele chega e expressa, dizendo, no versículo de número 17, ele diz para todos nós, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. E ele diz, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado.
Não me desampare, Senhor, Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Esse é o Davi que há dentro de mim, que há dentro de você. Que abraça, que foge contra essa visão deteriorada. Eu abri essa mensagem aqui dizendo que o mundo é uma proposta para o ódio. Existem pessoas que elas têm um comportamento suicida, irmão Deus. O amor de Deus que está em você é demais para ela suportar. Então ela insiste em machucar você. Em ter um comportamento para que você abandone ela, abandone ele. E lá de repente você manda uma carta, ela te isola, ele te isola. Ele não lhe dá atenção. Ela não te dá atenção. Uma amiga, um amigo, um sobrinho, alguém que passou por grandes traumas na vida, e agora aceitar, nessa altura do campeonato, que exista alguém que ame ele ou ame ela. Ela para e olha, mas não vai sanar meu sofrimento no passado, eu não quero isso. E ela não responde. Ele não responde. Porque é doloroso demais a cura, o medicamento. É mais fácil abraçar o passado traumático, como no alto mar alguém jogar uma âncora, dizer se salve, e você abraça a âncora e afunda mais rápido e morre porque se entrega, do que negar todo aquele passado de sofrimento e dizer agora, existe alguém que me ama de verdade. É isso que o mundo quer, uma proposta para que você combata o ódio com ódio. Eu estrupo o seu bebê. Eu mato a sua mãe com os atos mais cruéis. Eu estripo. Eu arranco as tripas em sua frente. Eu quero que você me odeie. Eu sou um terrorista. Eu quero infligir sofrimento para você, judeu. O teu Deus negou meu pai Ismael. Negou. Você é meu irmão por parte de pai. Eu quero me matar. Eu quero te odiar. E cada vez que aquela pessoa te fura, você diz, eu te amo. Ela se enlouquece como uma cobra de arapuçu mordendo a si mesmo em uma fúria diabólica. Aquele povo não compreendia quando Jesus dizia, ame os seus inimigos. E ele olhava para aqueles romanos com as espadas, pegando as mulheres. Herodes não entendia, quanto mais eu mato, quanto mais eu toco fogo, quanto mais eu jogo aos leões, mais ele ama esse Deus. Eu quero que eles odeiem esse Deus e me adorem como Deus. Eu sou César. Eu posso aliviar eles desse sofrimento. Eu quero que eles dobrem o joelho e peçam clemência. Mas quanto mais eu mato, eu firo, eu destruo seus filhinhos, mas eles amam o Deus dele. É uma loucura, é um masoquismo. Quanto mais sofre, mais ama. E Deus está dizendo, ore por aqueles que te perseguem. O mundo é uma proposta para te conquistar para o diabo e as trevas. Mas as Escrituras revelam dizendo, ele nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Sois filhos da luz. E você, nessa batalha, vai abandonar? Vai combater o mal com o mal? Vai se desestimular? Isso é o que aquela pessoa mais quer. É muito sofrimento você, por todo esse amor e todo esse cuidado. A vida bateu tão dura que aquela pessoa acha que não merece ou que não é digna de um amor. E Jesus está na cruz, irmã Elza, olhando para os seus algozes
e alguém ali em pé olhando, vendo-lhe dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Alguém diz: é loucura. Não é um homem. É insano. É perturbador. E ali inicia a derrota do império das trevas e do ódio, onde um centurião, primeiro soldado, cai de joelho e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E o que você deseja? O que você quer? O que você espera? Como você vai viver? Como você vai abraçar essa proposta de Deus? Como você vai ver esse Deus como aquela criança de madrugada que acorda entre a cruz e a espada, de fazer xixi na cama, ou de sair tateando pelas paredes com pouca luz da fresta da janela, tendo como fundo musical o galo que canta do vizinho e o motor da geladeira que range na cozinha. E ele vai tateando até achar o interruptor. É o que Paulo fala em Atos: busca Deus, se possível tateando pelas paredes. E você vai até ele balbuciando: mais uma vez estou aqui, clamando ao Pai das misericórdias. Tu é Deus e eu sou esse homem. A abundância de pecado que há em mim, a abundância de amor que há em ti, que olha para um homem mortal e diz: perdoe 77 vezes 7. E tu perdoa quanto? 1000 vezes 1000? Não tem limite. É o Deus das misericórdias, porém que não tem culpado como inocente. Confessa, abandona, deixa, vira as páginas e segue em paz o teu caminho com Deus que te dá graça. Não ouça as vozes do inimigo. Não ouça a proposta do mundo. Feche as portas para as fraquezas emocionais, para as angústias, e olhe para esse Deus de misericórdia e de amor que escreveu a história antes da fundação do mundo. Ele lhe dará um novo nome em uma pedrinha branca. Amém? Eu quero orar pela sua vida em nome de Deus que mandou eu trazer essa palavra. Eu quero orar pela sua vida em nome de Yeshua HaMashiach, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que estava providenciando a Adão e a Eva quando viraram as costas para o jardim do Éden, e Deus ali vendo a angústia e sabia que precisava de uma cobertura e matou o primeiro animal para justificação e cobertura do pecado, simbolizando o poder de Deus que tira o pecado do mundo. E eu vejo o raio da história na ação do tempo, de Gênesis até a ressurreição. Em Israel que vai